Queridos amigos, boa tarde, uma vez mais. Vamos agora, então, depois da nossa reflexão nas 6 salas sobre os trabalhos que foram apresentados hoje e da reflexão de ontem, dos trabalhos que foram apresentados ontem, vamos agora passar então às 2 mesas redondas. A primeira mesa redonda é referente aos trabalhos de ontem, onde cada sala vai fazer uma pergunta sequencialmente, onde os palestrantes irão responder a essas perguntas. Já agora, sugiro às pessoas que vão fazer as perguntas, se virem uma pergunta que foi feita, que está repetida com as que vocês têm, passem, não tornem a fazer uma pergunta por uma questão de nós podermos poupar o tempo nesse sentido. E então vamos agora passar a essas perguntas e ver o que os nossos amigos têm para nos dizer. Paulo, a sala 1 pergunta: o que é o choque anímico? O que provoca? E quais os efeitos? Muito boa tarde a todos. O choque anímico será então o fluido animalizado do médium, que é disponibilizado e combinado com o fluido espiritual da entidade comunicante, permite, digamos assim, furar aquela crosta, conforme se disse ontem no trabalho, idioplástica, ou seja, aquela ideia em que o espírito se encontra, seja de sofrimento, de vingança, de dor, de doença, e lhe permite reconhecer outra condição. É importante porque isto provoca na entidade digamos, o deixar os fluidos mais densos de dor, de doença, e perceber uma nova realidade e uma nova disposição amorosa que deve ser mantida a fim de a entidade poder avançar e ser entregue aos benfeitores espirituais. Digamos que será... é isto mesmo, pronto. Espero ter respondido. Perguntas da sala 2. No caso de uma criança com mediunidade de vidência que interpela um professor sem conhecimento da doutrina espírita, o que acontece? E em casa, o que fazer nestes casos? Se o professor não tem conhecimento espírita, o que está normalizado é pedir ajuda ao psicólogo, chamar o INEM, encaminhar para o hospital, conversar com os pais e tentar ajudá-los de alguma maneira. Se o professor tem um conhecimento espírita, vai tentar suavemente fazer-lhe um passe magnético, nem que seja à distância, para abrandar o ritmo acelerado em que se encontra a criança. De seguida, vai falar com os pais, orientá-lo ao psicólogo e, se possível, fazer-lhe o acompanhamento doutrinário, ou seja, dentro dos princípios espíritas. Se acontece em casa, por norma os pais afagam a criança, porque não sabem o que tem. É como se tivesse um ataque de pânico ou tivesse um ataque febril, por exemplo. E esse consolo, essa transmissão energética positiva dos pais vai beneficiar a criança e espiritualmente, porque o seu ritmo vai acabando por desacelerar no conforto do amor dos pais. No entanto, o pânico está gerado e os pais vão procurar auxílio por estas ordens. Primeiro vão ao médico, depois vão procurar com psicólogo, e hoje já começamos a ver que muita gente acaba por procurar o centro espírita para saber o que se passa. Antigamente íamos direitinhos às bruxas ou alguma coisa, alguém, um vizinho que tivesse uma habilidade qualquer para poder serenar ou poder, como nós falámos ontem, fechar a mediunidade como se fosse uma coisa que se abrisse e fechasse. Se nós conseguirmos levar essa criança ao centro espírita, nós vamos orientá-la, não é? Dentro dos princípios que falamos ontem, orientando os pais, porque são a parte principal, porque são eles os seres que se propuseram a tomar conta e educar dentro dos princípios que eles próprios criaram ou estabeleceram quando nasceram, por exemplo, em Portugal. Se fosse num outro país, sei lá, por exemplo, a Índia, onde, por exemplo, há um conhecimento muito maior pela questão religiosa do que é a vida espiritual, eles teriam outras ferramentas. No nosso país, nós temos que nos adaptar às normas que ele tem, não é? Culturalmente, socialmente.
Quando essa criança vai parar num centro espírita, então sim, nós orientamos-la, não é? Tentamos serenar com as técnicas que nós todos conhecemos, não é? Conversar com os pais e tentar despistar se de facto é uma mediunidade, se de facto não é. Se conseguirmos estabelecer que de facto é uma mediunidade, então sim, vamos trabalhar para que ela possa desenvolver moralmente e intelectualmente também. Pergunta da sala 3. Quais são os primeiros sintomas relativamente à sensibilidade mediúnica? Ora bem, conforme nós referimos no trabalho, e conforme também foi referido por os outros colegas, a sensibilidade mediúnica tem algum grau de maior influência em determinadas pessoas do que em outros. Certo é que, segundo o Livro dos Espíritos, nós somos todos influenciados pela questão dos espíritos desencarnados. O que nós temos que procurar realizar dentro de nós, com alguma disciplina, bom senso, lógica, conforme eu expus, é perceber se essa sensibilidade nos irrompe um estado de bondade, de gentileza, tolerância, ou se o contrário se opera, que é a irritabilidade, a vontade de praticar uma vingança, um ato irrefletido. Então nós somos, segundo essa questão do Livro dos Espíritos, salvo erro, a questão 675, já não lembro, mas é assim, os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imaginais. Antes de ordinário, respondem eles, são eles que vos dirigem. Então, se no meu trabalho eu apresentei que nós temos característica de sensibilidade consciente ou inconsciente, nós vamos aqui ligar as nossas antenas e receber esse nível de influência. Há pessoas que têm a sensibilidade. Eu costumo dizer, não encontrei isso em nenhuma obra espírita, que nós hoje somos muito mais incorporados do que conscientes, dado ao número triplo do volume da população de desencarnados que vive na psicosfera do planeta, segundo a Joana, 3 vezes a população atual. Então nós somos muito mais conduzidos do que nos conduzimos. O que nós temos com a mediunidade aprender, para além de tudo que foi dito, é em que sintonia queremos encontrar-nos. Se é com os bons espíritos, que vai exigir de nós a nossa transformação moral, ou se é com aqueles que se comprazem no que acontece na nossa vida e fora. Muitos já sabem que a sensibilidade mediúnica precisa ser trabalhada, educada e bem orientada. Feliz daquele que já encontrou a casa espírita. Concluindo, que é o que Jesus veio nos trazer, é o vinde a mim. Então a casa espírita hoje tem essa responsabilidade de ajudar aqueles que têm alguma sensibilidade e orientá-lo no caminho do bem. Quer seja pais, mãe, filhos, crianças, né? Temos que estar sempre dispostos a ajudar. Penso que respondi. Então, a sala 4 pergunta à Paula: qual seria a grande atitude do dialogador para produzir em si a reforma íntima, para produzir um diálogo produtivo, coerente e sereno? Muito bem. Conforme se viu no trabalho, as condições adequadas a um dialogador será efetivamente o conhecimento doutrinário e a reforma íntima. Também a tolerância, a bondade, a fim de poder solidarizar-se na dor com aquela entidade que está ali a comunicar-se. Normalmente o tipo de faculdade desenvolvida, digamos assim, por um dialogador será mais intuitiva, no sentido em que, permanecendo, digamos, em conexão com os benfeitores espirituais, é-lhe intuído a forma e a necessidade de poder atingir aquele irmão no seu íntimo, por forma a que ele se possa permeabilizar, deixando-se conduzir amorosamente, desculpando-se, auto-perdoando-se, a fim de poder
ultrapassar aquele conflito. Porque muitas das vezes estes irmãos em sofrimento não conseguem, por si sós, por desconhecimento, ultrapassar essa dificuldade. E é por isso que ficam muitas das vezes naquela monoideia, não é? Então, a função um pouco do esclarecedor é a envolvência com a entidade por forma a que ela se possa permeabilizar a fim de lhe poder ser tocado o íntimo para que ela se modifique a sua trajetória, o seu conceito, que às vezes está equivocado, só que sozinho não consegue discernir. Então, é também uma atitude de partilha, em que a entidade partilha ali o seu conflito, a sua dor, o seu sofrimento, tornando-se uma carga menor, por forma a ele poder ultrapassá-la e redirecionar os seus passos, não é? Penso que respondi. António José, da sala 5. Se não se pode desenvolver a faculdade mediúnica na infância, por que é que Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e Ivone Pereira desenvolveram manifestações mediúnicas na infância? Eu não disse que não se pode. É um bocadinho diferente. Não se deve. Nós todos ouvimos os relatos de Divaldo, que ainda está connosco, não é? No caso do Chico, só vendo mesmo em filme, não é? E todos eles relatam em tom juncoso, não é? E que teve uma certa piada, mas não relatam, ou poucas vezes relatam, o quanto isso foi difícil na sua juventude. Raul Teixeira, numa sala mais pequena como esta, quando tivemos aqui não as jornadas, foi não me recordo agora o nome, tivemos aqui um evento muito grande na Maia e ele abriu numa sala semelhante a esta um encontro com os jovens. E aí, assim, explicou o quanto foi difícil para ele, enquanto ele era novo, ter que explicar aos amigos o que via, o que não ouvia, como é que se sentia, tentar entender o quanto o que se passava ao lado dos outros. Porquê? Porque ele conversava com os outros rapazes, raparigas e não se entendiam e não eram iguais a ele. E isso é extremamente difícil para um jovem que está a se desenvolver, que já tem as suas dificuldades próprias, porque é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, já tem esses problemas todos, não é? E dizia na altura Raul Teixeira que quando chegou aos 17 anos conseguiu finalmente encontrar uma casa espírita que o orientou e começou-lhe a desmistificar até ali foi uma vida quase de terror, não é? Se nós pudermos evitar isso aos nossos jovens, às nossas crianças, nós o faremos com todo o gosto. Mas não podemos impedir que ela está lá, não é? Mas podemos ajudar a saber lidar com aquilo da melhor maneira, não é? A sabedoria está presente no nosso menino, ou nossa menina, ou nosso jovem, não é? Nós podemos pegar nela, moldá-la e explicar o que é aquilo, quais são as consequências, que modificações tem que fazer na sua vida em relação às outras pessoas, porque de facto é diferente. Tem uma modernidade mais ostensiva do que as outras pessoas. A pergunta que eles vão fazer logo é: mas os outros também não têm? Claro que têm, mas têm com menos desenvoltura do que tu. Hoje nos dias é muito fácil com exemplos práticos. Por exemplo, nós temos o Cristiano Ronaldo, que é um excelente jogador, não é? Desde pequenino que se desenvolveu a sua aptidão para o futebol. Ele teve que abdicar de muita coisa para poder ser o que é hoje. O atleta que todos nós reconhecemos. E esforço próprio, muita dedicação à causa. Ora, num médium como o Divaldo, ou como outros meninos da nossa casa, em que se encontra uma situação idêntica, nós podemos lhe dizer que vocês são autênticos Cristianos Ronaldos. Tenha que trabalhar para isso. Desenvolver a mediunidade, sim, mas para isso nós temos que preparar nas bases corretas. O Ronaldo teve que correr, trabalhar, saltar, abdicar de sair à noite, abdicar de ir aos concertos, que também gostaria de sair, abdicar de muita vida pública, inclusive dos seus estudos, para poder ser o que é hoje. O médium tem que abdicar de algumas rotinas, por exemplo, tem que fugir o máximo possível dos seus vícios, tem que ter cuidado com as horas que vai ter o seu descanso, porque sabe que vai trabalhar fisicamente e espiritualmente. E já estamos a falar de jovens de 17, 18 anos. Há regras de conduta, há formas de viver diferentes que ele vai ter que ter. E nós temos que os saber preparar desde pequeninos, desde que se demonstra essa modernidade, até eles chegarem ao estado adulto.
A sala 6 para Francisco. As perturbações sentidas pelo médium antes dos trabalhos pode dever-se ao facto de inferioridade moral ou será antes um alerta? Ok. Pronto, no nosso trabalho nós referimos que quando o médium cumpre o seu papel de forma exemplar, que procura abster-se de ambientes psíquicos hostis, nos dias de reunião ou próximo, procura ter uma alimentação balanceada e faz de todos os esforços, mas sente que não se sente bem nos dias das reuniões, como eu disse, a barriga incha, parece que a cabeça fica mais inflada, os pensamentos e o nível de concentração fica um bocado obnubilado ou perturbado. Isso é prova para o médium, conforme deixamos bem claro, não é? Há uma questão colocada pelo Haroldo Dutra Dias, que eu tenho muito apreço. Ele diz que o médium que já está há 2, 3 anos na casa espírita, imbuídos dos princípios, aprendendo nas palestras, tendo aptidões mediúnicas, convidado a participar dos estudos, a seguir todo aquele critério e metodologia que a pedagogia espírita propõe, se não melhorou, está alguma coisa errada. Não é com a doutrina espírita, é com o próprio médium. Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver se os conceitos adquiridos, se as informações vindas do alto, como diz o Casimiro, com cada palavra é muito bem pensada e tem que ser muito bem digerida por nós, é importante ver o nosso papel no espiritismo. Senão precisamos rever os conceitos, para não ficar igual estátua dentro da casa espírita. Sai do catolicismo, vai para outro ismo. E a nossa postura é sempre a mesma, não há mudança. O Freud tem uma frase maravilhosa: quando a dor do sofrimento for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, quando a mediunidade estiver causticando os seus passos, gerando perturbações, ela está querendo dizer que algo não está bem, que é preciso mudar algumas atitudes. Daí o Emmanuel ser muito claro: o maior inimigo do médium na sua trajetória e no seu apostolado é ele mesmo. Então somos nós, os autores da nossa postura de equilíbrio e de paz, ou então, se nós não fizermos essa reforma íntima, vamos prolongar essa nossa dor e essa perturbação, ela realmente pode vir de fora, como eu disse também, no que tange a intervenção das sombras para aqueles que procuram trabalhar no bem. Mas, meu amigo, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, para aqueles que têm a mediunidade como prova, paciência e resignação do Evangelho. Aqueles que têm perturbação, mas lá no fundo da sua consciência, sabe que algo precisa ser melhorado, chegou a hora, não tem como fugir de si mesmo, tá bem? Sala 1. Num trabalhador que vem de fora, aqui refere-se a um trabalhador que vem de outro país. Como deve ser feita a sua integração? Como é que ele deve ser conduzido na casa espírita a que ele aporta? Integrado. Sim. Muito bem. Com todo o respeito pelo trabalho efetuado por esses trabalhadores em outros países, e que é sempre de respeitar, como é evidente, a própria casa terá as suas normas de conduta. Então, conforme foi dito amplamente aqui nos trabalhos, deve-se começar pelo princípio, ou seja, a pessoa deve ser convidada a integrar a frequência nas palestras públicas, nas reuniões públicas, bem como também a frequência nas reuniões de estudo, a fim de poder ir trabalhando e mais tarde poder ir sendo integrado às tarefas da casa a seu tempo, como é evidente. Esta será a última pergunta, uma vez que a terceira pergunta já foi respondida. Ainda sobre a educação e o desenvolvimento mediúnico, é possível que as crianças já tenham mediunidade consciente? E como, que respostas e o que fazer? Há crianças que não sabem bem o que se passa, não é? Eu quase que poderia dizer que todas elas. Ora, umas mais depressa conseguem por si só descobrir que são diferentes, não é?
Mas ter uma consciência de que aquilo que é mediunidade, não. Isso é como aquela criança que, com 3, 4 anos, já sabe ler. Se lhe perguntar porque é que ela já sabe ler, ela não sabe. Sabe que é uma aptidão. Ora, nós sabemos que a mediunidade é uma aptidão também. Ela sabe que tem aquele contacto com o mundo espiritual. Ela tem consciência, pode ter consciência de que isso, de facto, se passa na vida dela. Mas se lhe perguntarmos o porquê, é evidente que ela não tem recursos intelectuais para poder responder a essa pergunta. Mas nós sabemos. Nós sabemos de que uma modernidade, logo assim à nascença, vai ser uma vida muito moderada. Não é? Quase podemos dizer que futuro, aquela criança, não é? Vai ter um comportamento exemplar na sociedade. Porque se desde pequenino que nasce, para poder demonstrar a ela própria que vai-lhe servir de controle e aos outros do que para que é que a mediunidade serve, e nós temos esse exemplo. No caso de Divaldo, não é? Desde pequenino tem uma vida dedicada àquela atividade. Mas não quer dizer que seja só no mundo espírita. Nós temos todos aqueles líderes que nós consideramos líderes espirituais, não é? Que nos têm acompanhado no nosso planeta, que funcionam da mesma maneira. Por exemplo, Nelson Mandela ou Mahatma Gandhi. São tudo gente que existe no nosso mundo, não é? Ou que existiu, ou que faz parte da nossa história, que nos ajudam a desenvolver e que desde pequeninos mostraram algumas capacidades. Se falarmos no mundo da música, podemos falar, por exemplo, de Mozart, que é quase toda a gente conhece, pelo menos esse músico, e sabe que com 4 anos ele já tinha peças completas. Portanto, e sempre existiu gente que nós consideraríamos génios, que na final não são assim tão génios quanto nós pensávamos, ou seja, têm aptidões que nascem para o seu próprio benefício, mas substancialmente para o benefício de todos os outros, do seu semelhante. E nós reconhecemos de que em todos os génios que existiu na nossa sociedade e existem, eles trazem mais proveito para os outros do que para ele próprio. Mozart, falando de Mozart, morreu demasiado novo para se aperceber da sua imensidão do que ele legou para o resto do mundo. Só para darmos este exemplo. Uma criança que desenvolve e tem essa aptidão mediúnica, se for bem orientada, é um ser que vai ajudar muitos, tanto de um plano como do outro plano, pelo seu exemplo. Não há que ter receio. Não sei se era essa a resposta que vocês pretendiam ou se era outra coisa. Pergunta da sala 3. Como pode contribuir o médium consciente na manifestação de espíritos sofredores durante a comunicação mediúnica? Ok. Eu vou pegar um pouco aqui no choque anímico da Paula, né? O elemento mediúnico é o polo positivo da relação da comunicação. Então, se ele tiver mesmo muito bem preparado, alicerçado naquilo que são os pressupostos para o médium que vai servir de instrumento para atendimento aos nossos irmãos, ele então vai ser o polo positivo dessa corrente negativa e vai produzir o choque. Entre esse choque entre o espírito, o perispírito do espírito e o perispírito do médium, uma espécie de funil, como que funciona um coador, vai transformar esse fluido negativo e os espíritos vão dar o devido segmento. E ele vai receber a chamada cura, ou então a chamada tomada de consciência do seu estado. Porque o espírito, quando morre ou parte, vai para onde? Para casa, ele não tem outro lugar para ir, vai atrás da mulher, dos filhos. Todas as crianças que chegam na casa espírita com perturbação mediúnica provavelmente pode ter a ver com perturbação de espíritos que são familiares. Que o nosso amigo aqui foi muito claro, que vai exigir de nós atenção, amor. Então, voltando para essa questão mais da nossa sensibilidade semiconsciente, é uma posição que me agrada muito, o médium que tem a coragem de se assumir consciente ou semiconsciente, porque ele se torna coprodutor da tarefa, ele não interfere, mas ajuda, e o que vale é o nosso sentimento, esse polo positivo que vai, de certa forma, harmonizar e equilibrar o outro lado. Se você é médium e desenvolve um trabalho na casa espírita, meu irmão, minha irmã, não desista, persista, porque vale a pena, porque à medida em que nós vamos aprendendo a ser instrumento da atividade, nós vamos nos tornando um elo de amor, de esperança, de tranquilidade. Cada trabalho que nós executamos na área da mediunidade, independente dela, seja ela qual for,
do mais simples ao mais complexo trabalho, conquistamos amigos do outro lado da vida, que vai seguir os nossos passos também e vai ser aqueles que vão nos olhar e dizer assim: marca a cara do Antônio, o dia que ele precisar eu vou lá ajudá-lo. Aí o Antônio, em situação de aflição, ora pelo Alexandre porque tem um problema com o filho e ele diz: vamos ajudar o nosso irmão. Porque naquela altura em que nós menos precisava, ele foi um instrumento para tranquilizar a nossa perturbação. Então nós vamos ter sempre, meus amigos, algo para aprender na mediunidade. Daí não ter diploma, exigir sim, conforme eu referi no frontispício do meu trabalho. Nós, segundo Martins Peralva, estamos na melhor faculdade da existência terrena, que é o curso do amor, da mediunidade sem interesse, da vontade de ser um instrumento útil para Deus e para esses amigos da vida maior. Não sei se vou ter mais tempo, eu gostaria de dar um exemplo de mediunidade consciente, porque se eu não tiver, já fico com a palavra dita. O Gandhi, depois de exaustivo trabalho de sintonia espiritual, totalmente consciente da sua missão para levar a não violência ao coração daqueles que dominavam a Índia, libertou-a num ato de coragem, mas de todos, o que mais me encantou é quando ele é defrontado por um policial ao passar numa calçada onde só podiam andar os ingleses. O covarde é assim, sacou-se de um cacetete e deu-lhe uma pancada. Ele ajoelhou-se, quase com a cravícula partida, olhou no olho do soldado e o soldado perguntou: não vais reclamar? E ele: não, eu tenho um ideal. E o soldado, não por satisfeito, bateu com o cacetete do outro lado e ele caiu no chão de novo. Levantou pela segunda vez: não vais dizer nada? Não, eu tenho um ideal. E na terceira ele bateu na cabeça e deu um corte e o sangue veio pela cara. E o Gandhi olhou nos olhos dele e disse: por que fazes isso? Eu é que te pergunto, por que o senhor faz essa atitude de não violência? Por causa desse homem que está crucificado aí no seu peito. Foi com Jesus que eu aprendi a não violência. E foi o primeiro hindu a assumir Jesus como o nosso mentor espiritual. O guarda de remorso chorou e passou a ser um hinduísta. Então nós vamos aprendendo que é pela força moral, pela sensibilidade, que nós vamos ajudando a acalmar as nossas perturbações e daqueles com o qual nós envolvemos e nos comprometemos. Que cuidados deve ter um médium depois da sessão mediúnica? É sempre os mesmos conceitos, a vigilância e a oração, conforme dissemos ontem. O médium não é só médium no dia do trabalho, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a sua preparação, quer com a reforma íntima, a moralização, a superação de hábitos perniciosos, de vícios, deve ser uma constante. Porquê? Porque é importante para si próprio. Na medida em que o médium cada vez mais se moraliza, acaba por ter melhores condições não só de auxílio a si próprio, como também às entidades, digamos, que por ele se podem manifestar. Então, a vigilância, o estudo, a oração, a humildade, o cumprimento dos deveres, tudo isso são requisitos de vivência diária que devem ser exigidos a cada um a si próprio, não é? A questão que vamos colocar tem uma particularidade. Foi feita, é a sala 5, foi feita por um menino de 11 anos chamado Vicente. Se uma criança tiver faculdades mediúnicas, a quem deve pedir ajuda? O mais fácil é dizer ao centro espírita. Mas uma criança de 11 anos, só por sorte, não é? A caminho da escola ou a caminho da casa dos amigos, é que vai ver um centro espírita e vai lá querer perguntar alguma coisa, não é? Naturalmente vai ser aos pais que ele vai pedir ajuda. Vai estar a explicar, vai demonstrar, por norma não vai ter a capacidade para dizer eu tenho um problema mediúnico, não é? Vai dizer
eu estou perturbado, eu vejo coisas, ou eu sinto coisas, ou eu tenho medo, ou olha isto, olha aquilo, e os pais é que começam a associar que há ali alguma coisa que não está lá. Não é? E os pais é que são os primeiros a ajudar, porque vão notar que existem comportamentos diferentes com ele, que se a modernidade está a desenvolver, vai notar que há algum tipo de comportamento que não é o comum, vai começar-se a perceber de que, por exemplo, em determinado tipo de brincadeiras que gostava de fazer terminar rapidamente, ou pega em outras que não eram o caso, que não eram os seus gostos. Para pormos assim um caso mais prático, talvez seja mais fácil para entender. Imaginemos que nós temos um menino que, por norma, gosta muito de brincar com Legos. É o seu jogo preferido, montar, desmontar, e de repente, não é? Começa de um momento para outro, ou nas suas brincadeiras, alterna aquela brincadeira em que está tranquilo e começa a brincar, por exemplo, a fazer de conta com armas, com pistolas e tal. Eu digo isto por ser totalmente coisas diferentes. Não é que eu veja algum problema em que eles brinquem com pistolas e metralhadoras. Eu brinquei muito aos cowboys e nunca matei ninguém. Mas o comportamento é muito diferente. Há ali uma diferença de comportamento que os pais próprios reconhecem de que há alguma coisa que não está bem. Então nós começamos a procurar, a tentar saber, quanto pais, não é? Quanto pais, tentamos a saber, por que é que estás a brincar com isso? E ele vai-nos dando algumas dicas. Acabar por dizer que se calhar, olha, não sei, de repente apeteceu-me. Nós vamos começar a fazer os despistes típicos, não é? Mas tiveste a ver algum filme, tiveste a ver alguns desenhos animados que te apelasse, por exemplo, para esse estado mais violento. Tu tens alguma coisa que... Porquê é que tu gostas disto? O que é que te faz lembrar isto? Quais são as recordações? E nós vamos começar a perceber que se calhar que a criança está mais acompanhada do que nós pensávamos. E aí sim, vamos procurar o centro. Não para fazer uma desobsessão, mas para podermos ajudar aquele ser que está cá encarnado e o outro ser que até está a participar com as brincadeiras. Porque provavelmente até são amigos, como disse, familiares e outros tempos, então nós não nos vamos querer mal. E muitas vezes são formas de o próprio mundo espiritual chamar a atenção de que eu estou aqui, eu também existo, eu não morri. A vida não acaba quando acaba o corpo. Estou a aproveitar daquele elemento mais frágil, que neste momento é a pessoa que tem a modernidade mais em causa, que é este menino ou esta menina, não é? Por isso, nós não podemos ter medo de lidar com a mediunidade. Nós devemos estar atentos, como que se pede a todos os pais. Não há professor nenhum que não peça isso. Peçam aos pais para estarem atentos às alterações de comportamento. Porque as alterações de comportamento estão associadas a que nós falamos ontem, nas dimensões sociais, físicas, espirituais. Nós não vivemos só com isto. E dentro dessas dimensões, nós somos sujeitos a bullying nas escolas, a bullying nos amigos, a bullying do plano espiritual. Então, se nós temos que despistar as outras duas primeiras, até chegarmos ao bullying espiritual. Ter calma, a prudência, o discernimento que ontem foi tão debatido é importante, mas esses são os pais os primeiros sinalizadores, porque são eles que conhecem melhor as crianças. Agora, nós temos muitas vezes pais que não conhecem os seus filhos, que às vezes são os professores que o conhecem melhor do que conhecem os pais, porque são mais desligados na sua educação, por diferentes motivos, muitos até porque estão a trabalhar e nunca estão presentes. Mas há sempre alguém que está mais próximo dessa criança, que o vai conhecer e vai notar essas alterações de comportamento. Então é com essa pessoa que nós vamos tentar falar, porque é essa pessoa que está a identificar as situações. E se os pais um dia trazem e têm a coragem de dizer, olha, este é o meu filho, eu não sei o que ele tem, isto num centro espírita, mas a professora disse que ele que se comporta assim na escola, a professora disse assim, sim, então vamos tentar trabalhar juntamente com essa professora. Não precisa ser espírita, vamos tentar porque é que ela acha isso. Então essa coordenação entre os diferentes elementos que são os educadores da criança, nós podemos ajudá-la muito melhor. Se nós tentarmos separar as coisas, centro, escola, casa, nós temos um trabalho, mas não é tão eficaz. Se nós podemos coordenar entre os todos, aí sim, nós podemos ajudar essa criança muito com mais facilidade a identificar o seu próprio problema, que de facto não é um problema, é só um estado diferente de consciência. Fica tudo, nem sabe se consegues Para o Francisco, eu tenho só mais uma pergunta, embora elas já tenham sido quase todas respondidas, poderíamos concluir
que as perturbações que os médiuns sentem poderão ser de alguma forma uma tentativa de nos impedir ou impelir aos trabalhos? Sim, conforme nós dissemos também no trabalho, na parte em que eu designo o capítulo também do livro Na Prática Mediúnica, que é apresentado pelo Augusto, a quantidade enorme de espíritos inferiores, tendenciosos para gerar a perturbação, as chamadas dissidências na área das divergências de ideais, um querendo mostrar saber mais do que o outro. Depois começa naquele processo da maledicência, não é? O que eu falar do meu amigo, você não conta para ninguém. E como diz o Divaldo, esse ninguém também tem um melhor amigo, que só conta para o melhor amigo. E depois começa o burburinho e a perturbação ganha força nas nossas pequenas atitudes. Assim como a nossa força moral também só consubstancia quando temos um melhoramento nas nossas pequenas atitudes. A humildade, como diz o nosso irmão Casimiro, tem muita força. Por isso que Jesus era humilde. Por isso que Gandhi era humilde. Por isso que na atualidade um Desmond Tutu na África tem humildade. É essa força moral que angaria uma energia invisível, que expele ou então cria uma forma de imunidade espiritual daqueles que são os perturbadores. Se nós na casa espírita sempre, já vamos na 10ª jornada, temos sempre batido no ceguinho, não no velhinho, tá bem, Augusto? A dizer, meus amigos, evitem ajuntamentos nas portas dos centros. Terminadas as tarefas mediúnicas, cada um vai para sua casa. Evita comunicar o que se passa dentro da casa espírita. Não estou dizendo que você não pode falar com o seu marido, com a sua companheira, o teor da mensagem. Às vezes a mensagem é para o grupo, a pessoa está perturbada, acha que é só para ela. E aí a gente começa a alimentar essa chamada interferência da sombra, muito refinada e subtil, que vai atingir. E aí, quando nós temos realmente o desejo de servir, como aprendemos, como o Martim esperava, na análise do pensamento do Emmanuel, a arte de servir é a arte que nos liberta. Então, o verdadeiro médium não é aquele que sabe muito, mas é aquele que também reconhece o quanto ainda não sabe. E quando nós tornamos sempre uma postura de erradicar o mal, significa que o mal tem que ter uma origem, mas também tem que ter um fim. Que nós, médiuns, colaboradores da casa espírita, sejamos o ponto final do mal. Se o Antônio vem me dizer algo mal da Paula, ele pode ter certeza que de mim a mensagem não vai passar. O mal da Paula morre comigo, Paulinha. Muito bem. Muito obrigado. Por quê? Outra coisa eu não esperava. Por quê? Porque aí cada um está se policiando e vigiando. Então, se alguém falou mal de algum companheiro, meu amigo, deixa falar. Ótimo. Mas que fique em você. Que esse mal não passa. Espero ter respondido, porque aí ajuda a não perturbar e nos impele a prosseguir. Então, você que é médio, como diz o Rossandro, não desista da vida. Fica, porque vale a pena. Às vezes, quando chegamos à casa espírita, ou muitas vezes, ou a maior parte das vezes, com múltiplas faculdades, como explicar o procedimento e orientarem? Muito bem. Muitas das vezes o médium chega à casa espírita em grave estado de desequilíbrio. E muito desse desequilíbrio é fruto até de auto-obsessão, não é? E, portanto, o principal papel da casa é no auxílio da harmonização do médium, no sentido de, no início, lhe prestar, por exemplo, auxílio numa reunião de desobsessão, convidando-o a participar também da palestra pública. Assim que o médium esteja mais harmonizado, deverá ser aconselhado a começar a frequentar as reuniões ou grupos de estudo. E isso
lhe irá auxiliar, digamos assim, a que o médium se autoeduque e eduque a mediunidade, ficando patenteada aquela, digamos, que melhor o médium tem para desenvolver. E assim é, não é? Porque muitas das vezes o médium ouve, vê muita coisa exatamente fruto desse desequilíbrio. Então, na medida em que o médium se vai harmonizando, estudando, moralizando, a faculdade também se vai equilibrando e fica, ou vem à tona, digamos assim, aquela que mais se deve, efetivamente, patentear. Não quer dizer que não haja rudimentos das outras, mas há sempre uma mais específica. Penso que me fiz entender. Ali já acabou. Pergunta da sala 3. Em caso de animismo, como esclarecer o médium? Essa pergunta é fundamental. O Divaldo nos orienta assim: se o médium, de acordo com as suas perturbações e problemas, porque a gente convive, a gente vai vendo a luta diária do amigo. Em situação de reunião mediúnica, começa a manifestar muitos problemas, iras e raiva, e nós notamos que isso é uma projeção do seu inconsciente, não uma entidade que está ali em manifestação de sofrimento, nós vamos tratar com o mesmo amor, porque o médium não é um espírito. É, claro. Ele não está a passar uma fase difícil? A reunião mediúnica não funciona, né, para atender os que estão necessitados? O problema é quando o médium acha que nunca tem problema. Aí é que está o problema. Então nós também temos as nossas dores, as nossas dificuldades. Recomendamos sempre, com muita simplicidade e honestidade moral. Quando não estás bem, procure o dirigente. Nenhum dirigente aqui vai te dizer que você está mais fraco ou que não tem força moral. Ele vai dizer assim: olha, eu hoje não estou bem. Sinto que estou com problemas, não consegui nem fazer aquele meu processo de higiene mental, de descansar um pouco horas antes, não é? Geralmente a gente não consegue fazer isso, dada a nossa vida profissional. Mas o que é certo é que se ele falar, o próprio dirigente das mesas de trabalho vai notar e vai evitar que a carga mediúnica exerça sobre ele. Ele pode estar ali, em vez desse dia de estar como um instrumento, só de sustentação, trocar a polaridade. Né? Eu vou abrir a guarda aqui, Zé. Nós temos o nosso trabalho mediúnico. Às vezes eu chego, Zé, hoje eu não estou bom, vou ficar aqui de sustentação. Está à vontade. O importante é estarmos juntos, com união. Né? Então é isso que nós esperamos. Quando não estamos bem, não precisamos, por causa daquele trabalho que nós representamos, da fadiga. Tá bem? Então nosso objetivo é sempre educar-nos a nós e trabalhar em favor dos necessitados. Se o necessitado for médium, a gente vai atender com muito amor e vai quase conversar com o espírito do médium, tá bem? Há muitos processos de auto-obsessão, como referiu a Paulinha, que não foi aqui falado. E é verdade. Nós criamos uma neurose de pensar e ruminar pensamentos que não levam a nada e depois achamos que é espíritos. E às vezes somos nós que precisamos sacudir a poeira, conforme Jesus recomendou. Espero ter sido claro. Então, indo de encontro ao que referiu anteriormente e o Francisco também, em termos de obsessão, como é que no dia a dia, como nos podemos aperceber se estamos a ser vítimas da obsessão? Quais são os indicadores que nos devem deixar alerta? Bom, deixa-me... No nosso exercício de desenvolvimento moral, é evidente que seremos sempre acometidos de, digamos assim, ataques ou investidas de entidades inferiores que nos sondam a casa mental, a ver se efetivamente nós aderimos ao tipo de pensamento proposto. É por isso que temos que ser muito vigilantes e orar.
O estudo também favorece o conhecimento. A frequência às casas espíritas, na sua tarefa de palestra, do estudo, vão nos auxiliar, bem como a leitura, a oração, o cultivo de bons pensamentos, de hábitos corretos, não é? São, digamos assim, preservativos contra a obsessão. No entanto, efetivamente, ninguém está livre. Acontece às vezes que, devido a provas e desafios da vida, seja às vezes no campo profissional, familiar, a nossa emoção pode se desestruturar um pouco, não é? Ficamos mais fragilizados. E muitas das vezes isso é uma facilidade, porque estamos desatentos, para que efetivamente essas investidas em nós tenham algum êxito, digamos assim. Mas o médium vigilante automaticamente se apercebe. E, como tem vindo sendo dito, devemos-nos acerenar, através da oração nos elevarmos aos benfeitores da vida maior, que nos auxiliarão nesses processos de reequilíbrio. Portanto, isto é um trabalho profilático, digamos assim, para a desobsessão, é um trabalho constante do trabalhador. Por isso, não é só quando se tem a tarefa, será a cada dia que nós nos deveremos sempre precaver. Até porque às vezes nos assaltam problemas e dificuldades que nós poderemos ter dificuldade em lidar e então, habituados à serenidade, à ponderação, à reflexão através da oração, permite-nos o afastamento da dificuldade por forma a discernir e a poder encontrar meios para ultrapassar aquele conflito. E, decorrente desta atitude, será o crescimento moral e disciplinador do médium, ao mesmo tempo também que trabalha a sua armadura espiritual, fortalecendo-se. Então, esta profilaxia tem que ser constante, através das atitudes que temos vindo a dizer: oração, prece, trabalho, estudo, renúncia, abnegação, perseverança, não é? Serão sempre estas as condições que melhor encontraremos para nos protegermos contra as investidas dos nossos irmãos ainda inferiores. Perante manifestações da criança referente a visões e audiências, o que deverão fazer os pais? Deverão desmentir? Isso não. Isso é criar uma inimizade dentro do próprio lar. Eu vou pegar no que a Paula falou e vou transportar para uma criança. E porque vai de encontro a essa questão. Quando uma criança é sujeita a uma obsessão, e quando essa criança está identificada a essa obsessão, dentro do centro espírita, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Insistir, as vezes que for, as 70 vezes 7, para que haja evangelho no lar. Se para todos é a primeira coisa que nós devíamos fazer, a criança, porque é onde ela passa mais tempo para além da escola e nós na escola não podemos fazer, é que o faça no lar. Vai ser a sua parte onde vai levar o primeiro tratamento, não é? Porque o obsessor também lá vai estar. E também vai ouvir. E o obsessor, ao mesmo tempo, vai se desobsessando. Não é? Vai libertando um pouco a criança. Depois, a criança deve dizer o que vê, o que sente, identificar o que existe na obsessão, passou pelo centro, começou o evangelho no lar, então vamos ajudar os pais como funciona a terapia magnética. E então a criança pode ter todos os dias um passe magnético. No centro, apenas poderá ter as vezes que o centro estiver aberto.
Não precisamos de correr os centros todos do Porto para podermos ter o passo todos os dias, não é? Porque uns é a terça, outros é a quarta, não. Mas podemos ter o passo magnético todos os dias. Depois de instruirmos os pais como o fazem, ela poderá ter essa bênção dos pais e, claro, de um conjunto de amigos que estão ali orando por ela, que é o centro espírita. A água fluídica, que pode ser feita no centro, levada do centro para casa, mas também pode ser fluidificada dentro do próprio lar no dia do Evangelho. Qual o remédio? Se tem medicamentos para tomar, que tome com água fluídica. A água não custa beber. São simples. Todos nós ouvimos falar nisso, não é? Mas não fazemos. A criança, a partir do momento em que identifica de que tem uma visão, de que tem uma manifestação física, não é? Vamos ajudá-la a controlar essa visão. Desmistificar, não. Desvalorizar, também não. Vamos conversar com ela. Se o que é que tu vês? O que é que tu viste hoje? Eu vejo isto, eu vejo aquilo. Vamos conversar os dois. O que você sentiu? Medo? O que é que tu... O que é? É sei lá, um X-Men qualquer, muito feio, que aparece aqui. Ok, vamos conversar com ele. Quando aparecer de novo... está aqui um. Ok, então eu estou contigo, não é? Está mesmo aonde? Não, isso aí não. Aí não. Vamos conversar com ele, sem medo. Pergunta na centro espírita. Pergunta se aparecer isso, o que é que eu digo? O que é que eu posso fazer? Eu, pai, o que é que eu posso falar? Fala com dirigentes que estão habituados a lidar nas reuniões mediúnicas com tudo isso. As pessoas que costumam fazer a evangelização ou doutrinação, ou passar esclarecimento ao mundo espiritual, como é que eles dizem, como é que eles atuam, como é que eles falam, para que eu possa fazer o mesmo em casa. Passou essa informação aos pais. O pai vai falar certamente ao lado da criança, explicar, olha, eu estou a ver, como a maior parte das vezes são os familiares, o meu não vai saber, um senhor muito velhinho, não sei o quê, que o pai vai identificar como um bisavô ou um tio, não sei o quê, pronto. Imaginemos alguém que lhes é familiar. Ok, pronto, então é um amigo. Vamos conversar com ele na próxima vez e vamos ver, interagir esse diálogo de maneira a encaminhá-lo para o centro. Porque nem é o sítio ideal, que é o nosso lar, nem é o suficiente para podermos ajudar. No centro nós podemos ajudá-lo bem e melhor, porque fica junto com a equipa espiritual que protege o centro, que vai continuar o trabalho iniciado por nós, e se ficar no nosso lar, vai estar sempre à espera que nós regressemos para ter mais respostas, e essa presença ali não é nada benéfica, só vai retardar. Se pudermos encaminhar essa pessoa em que esse menino está a ver para dentro da casa espírita, nós temos a certeza de que ele é tratado naquele dia e nos outros subsequentes, porque os horários não têm nada a ver com os trabalhos mediúnicos, não é? O trabalho continua. E continuando a resposta que foi dada há pouco, depois dos trabalhos mediúnicos acabarem no casa espírita, para o plano físico, para o plano espiritual continuam. E muitos dos que estiveram no plano físico a trabalhar, no descanso do seu corpo, vão continuar esse trabalho. Por isso a higiene dos trabalhos mediúnicos acaba no outro dia, não. Nem acaba na outra semana, acaba quando acabar o corpo físico. Se tem efeitos físicos, se a criança faz aparecer, mover, cheirar, que são os mais comuns, não é? A princípio vai-se assustar porque não sabem o que aquilo é. Se os pais também não souberem, se souberem é muito mais fácil. Não é? Por exemplo, o que acontecia com o Peixotinho. Recusou durante muito tempo a sua atividade, como um dos maiores médiuns de efeitos físicos que passou pelo nosso planeta, além de Jesus. No entanto, durante muito tempo, ele contrariou a sua própria unidade porque ele tinha os seus próprios gostos. Ele gostava muito de beber a sua cachaça e eu não queria muito abdicar dela, não é? E aquilo não era muito compatível com a sua mediunidade. E foi ali uma luta muito grande. Numa criança é igual. Numa criança é igual. Nós vamos ter que dizer se uma criança tem um organismo próprio geneticamente apropriado para ter um efeito físico, depois de nós identificarmos que tipo de efeitos físicos, nós sabemos que tipo de órgãos ele está a utilizar. Vai ter uma alimentação diferente, certamente, para poder aprimorarmos aquela mediunidade, não é? E isto, já estamos a contrariar o que dissemos. Se dissermos que temos que desenvolver essa mediunidade, não deveríamos. Se pudermos aguentá-lo, melhor. Depois de identificar que tipo de unidade, que tipo de efeitos físicos ele desenvolve, ok, agora vamos
abrandá-los, reduzi-los. Não há necessidade de fazer isto. Para que pôr as portas dos armários a abrir todas? Que vantagem te traz isto? Nenhuma. Vamos aproveitar essa tua força magnética que tem em favor de alguém. Mas não é agora. Vamos esperar que tu os envolvas e então, crescendo, possamos nós passar nos hospitais e aliviar um bocadinho as dores de todos aqueles que as têm através do passe magnético. Não é? Se é outro tipo, se faz, como fazia muitas vezes, não é? No Chico Xavier, apareciam as rosas que aromatizavam o ar, não é? O efeito servia de agradável para as pessoas, ok, porque existe aqui uma relação. Mas se nós olharmos hoje, depois do conhecimento todo que nós temos, se isso acontecesse aqui, nós diríamos assim, sim senhora, cheira bem, mas não era nada especial. No tempo em que apareceu, era especial. Havia um interesse em mostrar que o mundo espiritual estava ali a trabalhar. Hoje, depois de todo este conhecimento, nós todos praticamente estamos aqui, reconhecíamos que não víamos vantagem nenhuma nisso. Preferíamos, sem dúvida, que utilizássemos essa mesma essência para que nos higienizasse um pouco a nossa mente. Porque o corpo físico, nós todos já temos o hábito de tomar o banho. Então, os efeitos físicos que nós muitas vezes vemos como parecem superpoderes, não é? E então os jovens veem isso como se fosse um superpoder. Na realidade não é assim tão importante com isso. Nós podemos canalizar essas energias através do estudo para aquelas funções que verdadeiramente são importantes, que é ajudar o semelhante, que é aliviar a dor ao semelhante, que seja ele encarnado ou desencarnado. Mais do que propriamente fazemos aqui um trabalho de circo, transportar aquele computador dali para aqui, que nós todos íamos achar piada, dentro de um minuto já não tínhamos valor nenhum, porque passou o espetáculo. Não é? Portanto, a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de vidência, da audiência, se não tiver nenhuma utilidade prática, é precisamente isso. Não serve para nada. Todas as mediunidades que nós temos, que estão ao disponível do ser humano, são para ser postas em prática para o nosso desenvolvimento, mas a favor do semelhante. E Jesus passou na Terra a demonstrar isso. Se nós quisermos analisar um dia os milagres que Jesus fez, foi sempre com algum proveito. Não é? Todos nós reconhecemos que não só ajudou aquele, mas serviu de história para toda a sempre. Tudo o que nós possamos fazer só para o nosso proveito serve momentaneamente para nós. Mas tudo o que nós possamos usar em nosso favor e nos expondo ao nosso semelhante, aí sim, nós estamos a dar alguma utilidade à aptidão com que nascemos. Seja escrever, seja falar, seja usar a mediunidade para alguma coisa que seja verdadeiramente útil. Irene, tem mais alguma questão? O que é a crosta ideoplástica falada no trabalho? A crosta ideoplástica será, digamos assim, a ideia predominante, a fixação mental que é vitalizada pelo pensamento do desencarnado e que muitas das vezes não consegue sozinho ultrapassá-la. Então, como se explicou, quando a entidade vem à reunião mediúnica através do choque anímico, digamos que essa crosta é perfurada ou dispersada e a entidade então toma consciência, sai daquela monoideia, não é? E discerne, não é? Ou discerne no seu novo estado, ou perde efetivamente agressividade, força, com que depois será efetivamente conduzido pelos benfeitores espirituais. Mas será então aquela ideia predominante, vitalizada pelo pensamento, que é efetivamente desintegrada para a aquisição de uma nova consciência e discernimento. Acho que me fiz entender. Ora, muito bem, queridos amigos, então agora vamos ter direito àqueles anexos que vocês trouxeram da parte da manhã, tomar um cafezinho, boa disposição, e às 4h30 aqui, no posto, para começarem a metralhar outros 3. Está bem?